Este é o seminário Logística Verde para impulsionar um país mais competitivo e descarbonizado, realizado pelo Poder 360, pela Abdib e pelo Move Infra. Convido para participar do painel Como as ferrovias são decisivas para a competitividade e descarbonização da matriz de transporte, o ministro em exercício dos Transportes, George Santoro. A vice-presidente da Rumo, Natália Marcassa. E o chefe do Departamento de Transporte e Logística do BNDES, Tiago Toledo. Obrigado por aceitarem o convite do Poder 360, da Abdib e do Move Infra para essa conversa. Cada um dos nossos convidados terá 5 minutos para fazer suas considerações iniciais sobre o tema. E, em seguida, será aberto para o debate de 40 minutos de duração. E, para começar, passo a palavra para o ministro em exercício do Ministério dos Transportes, George Santoro, que abordará os planos do governo para fortalecer o modal ferroviário, pensando em uma economia de baixo carbono. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui nesse evento, tratando de um tema tão relevante, tão importante para o Brasil, que é essa transformação de visão do país, aderindo ao que está sendo feito na boa parte do mundo, que é visar a sustentabilidade e visando não só o conceito dessa sustentabilidade em relação à questão ambiental, mas de todos os outros segmentos e olhando para a população, para uma melhor qualidade de vida. E, nesse contexto, o Ministério do Transporte tem feito uma iniciativa pioneira, criou uma subsecretaria de sustentabilidade, que tem feito um trabalho muito importante, muito relevante, em que a gente conseguiu incluir dentro da esteira do Ministério, da estratégia do Ministério, em todos os seus projetos, esse conceito, né? Desde a política pública de concessões rodoviárias, que você inclui lá um percentual das tarifas, né, dos pedágios, para melhorar a resiliência das infraestruturas, transição energética, climática, desde as debêntures de infraestrutura, em que a gente coloca a obrigatoriedade, até em debate essa semana no Congresso, de a gente ter o licenciamento prévio nas autorizações, e também a gente ter nos projetos todos uma visão. O caso de ferrovia, por si só, ele já induz o setor para uma posição diferenciada, né? A gente tem clareza que as ferrovias fazem com que a gente consiga diminuir substancialmente as emissões através de uma capacidade muito maior de carga, e a gente tem uma frota de veículos, né, de transporte rodoviário, de cargas de caminhões, com uma média, né, nós temos aí mais de 60% da frota, Natália, com mais de 60% da frota com mais de 10 anos. Ou seja, a gente tem uma frota com um envelhecimento, com um percentual de emissão grande ainda. Isso é muito ruim, né? A gente tem a possibilidade de ampliar isso com mais investimentos em infraestrutura. O Tadini acabou de falar agora desse gap que a gente tem em relação às infraestruturas como um todo, não só a ferrovias e rodovias e todos os demais modais, mas infraestrutura. Quando você fala de gap mais significativo, a gente tem claro que ferrovias. E o Brasil tem uma dificuldade. Ferrovias, no mundo inteiro, se financiam não só com recursos privados. É muito difícil o setor privado sozinho, um projeto de construção, um projeto greenfield, mesmo de brownfield, de recuperação de malha, você ter um gap positivo do projeto. Sempre tem uma possibilidade de necessidade de aportes públicos. Infelizmente, pela restrição fiscal do Brasil, que o Tadini mostrou agora há pouco, né, cada vez mais difícil o governo ter capacidade de ter recurso do orçamento fiscal para fazer frente a esse desafio.
E aí as soluções de todos os tipos têm sido desenhadas para otimizar o uso de recursos privados. Entretanto, esses recursos privados têm limite para viabilizar um projeto competitivo e que a gente consiga atrair com segurança o investidor privado nacional e internacional. As empresas acabam se contratando financiamento e, muitas vezes, com o aumento da taxa de juros, estamos vendo agora uma subida muito grande dos seus encargos. Isso dificulta muito a capacidade de entrar em novos projetos. E isso é um ciclo muito ruim para o país, que a gente precisa ter uma discussão séria da importância da gente colocar no orçamento público, voltar de uma maneira mais objetiva, para a gente conseguir induzir o setor privado a participar de projetos, cobrindo o gap de viabilidade. A gente tem desenvolvido isso desde o início dentro do governo, e a gente tem defendido, para isso, a inclusão de contas vinculadas em todos os projetos de ferrovias, como já é em rodovias, que cria um grande sistema de garantias de contrato, com a diferença que nas rodovias a gente tem circulando os pedágios, né, dentro dessas contas, e que gera uma possibilidade enorme de pagar investimentos não amortizados. O sistema acaba funcionando e atraindo, como nós estamos vendo. Chegamos aí a 16 leilões em 2 anos e meio, e com a perspectiva de fechar esse ano, só esse ano, com 14 a 15 leilões. Isso é muito relevante. E aí a gente precisa estender essa solução que foi dada em rodovia para a ferrovia, para a gente poder ter possibilidade do setor público entrar nesses projetos, cobrindo o gap de viabilidade, cobrindo a parte do projeto mais estratégica, que é o fazimento do CAPEX do projeto. A parte operacional, por si só, a gente tem que botar no ar os projetos que a receita do projeto consiga manter esse projeto de pé. Esse é o desafio do Ministério, e a gente tem feito muita articulação institucional para explicar essa situação. Não é fácil, é uma mudança de paradigma e é uma propaganda da sociedade. Então, a gente precisa olhar. O agronegócio quer que seja transportada a sua carga, a gente precisa olhar isso com um equilíbrio, né, de colaborativo. A gente não pode ter todos os benefícios para um setor, e a gente tem que colaborar com o setor que carrega a carga dessa área tão importante do Brasil, que é o agronegócio. Eu agradeço ao ministro e passo a palavra para a Natália Marcassa. A senhora também tem 5 minutos para abordar o papel da ferrovia como modal estratégico para o escoamento da produção nacional e como alavanca na descarbonização da logística. Por favor. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos e a todas, meus colegas de painel, ministro George, aqui o nosso superintendente Thiago, do BNDES. Hoje eu saio daqui resolvida, viu, gente? Estou aqui com o ministro, estou aqui com o BNDES, é hoje que a gente resolve. Ferrovias, mas brincadeiras à parte, né? A Rumo, ela é a maior empresa de logística de infraestrutura ferroviária, né? Que a gente chama de bandeira branca no Brasil. Então, assim, a gente não é dono da carga. Todo dia a gente tem que acordar e vender esse transporte. E ferrovia no Brasil é um desafio, né, Santoro? Não é fácil cuidar desse modal. A Rumo tem 14 mil quilômetros, a gente passa por 9 estados da federação, por mais de 500 municípios, e a gente está numa trajetória muito importante de CAPEX, né? A gente está fazendo toda a ampliação da malha paulista, que é a malha super importante que desce ali para o Porto de Santos, né? A gente também, Guilherme, tem uma parceria importante com 2 outras empresas ferroviárias, que é a VLI e a MRS, para melhorar a infraestrutura da ferrovia dentro do porto. Muita gente não sabe, mas a gente tem mais de 100 quilômetros de ferrovia dentro do Porto de Santos, né? Então, é uma linha enorme ali, uma network, uma rede enorme dentro do Porto de Santos, e que é super importante que ela também esteja modernizada para que a gente não fique travado lá dentro do Porto de Santos. Então, a gente vem fazer um esforço também com essas mais 2 congêneres para aumentar ali a capacidade do Porto de Santos. E a Rumo, ela também tem um desafio, que a gente está fazendo a primeira ferrovia privada Greenfield no Mato Grosso. A gente está construindo uma ferrovia de 740 quilômetros, com recursos privados, obviamente, né, financiados. A gente conta com o BNDES,
também nessa parceria, e o ano que vem a gente vai entregar os primeiros 160 quilômetros dessa ferrovia já em operação no primeiro terminal, né? Hoje o nosso terminal ele chega em Rondonópolis, que é ali na parte sul do Mato Grosso, e a maior parte da produção está no norte do Mato Grosso. Então a gente está rasgando aqui o Mato Grosso com ferrovia para conseguir capturar toda essa carga, né? E falando um pouquinho, né, de eficiência, né, casando isso com o nosso painel, né, a ferrovia ela é um modal por si só verde, até na portaria de debêntures do próprio Ministério, né, teve uma discussão, a ferrovia ela já entra habilitada pelo seu caráter de descarbonização. Quando a gente olha o benchmark internacional, as nossas ferrovias no Brasil fazem parte ali do benchmark da Class 1 das ferrovias mundiais, são ferrovias eficientes. Assim, para dar um parâmetro, né, a gente tem hoje um trem de 135 vagões, uma composição que é enorme. A gente consegue retirar 280 caminhões das estradas com um trem, 280 caminhões a diesel. A gente vai falar um pouquinho no próximo painel do biometano, né? E a solução também que a nossa colega Ed tem ali do Grupo Cosan, que é também como que a gente faz essa segunda parte, descarboniza também o transporte via caminhões, né? É um DNA Cosan, a gente é muito forte nesse processo de biocombustíveis, temos Raizen também. E na Rumo especificamente, a gente vem numa trajetória de diminuição das emissões específicas, né? Nos últimos 6, 7 anos, a gente conseguiu diminuir 18% das emissões específicas, adicionando tecnologia. Então, hoje a gente tem sistemas de comunicação na ferrovia que permitem que a gente tenha eficiência energética e gaste menos combustível e também tem um transit time melhor e consiga também aumentar a capacidade, volume dos nossos trens, que também aumenta a eficiência energética, né? Esses dias eu estava entendendo, Guilherme, que o time da operação, uma locomotiva nossa tem mais de 160 sensores para a gente conseguir fazer um transporte eficiente e resultar isso em economia e redução de gás carbônico. Então, ferrovia, com certeza, é o ponto-chave para a gente conseguir descarbonizar o transporte no país. Obrigado, Natália. Eu convido a falar Tiago Toledo. O tempo do senhor também é de 5 minutos. A ideia é que o senhor fale um pouco sobre o papel das ferrovias no escoamento da produção, na logística brasileira e na redução das emissões de carbono, além de como o BNDES tem atuado para garantir investimentos no setor. Obrigado, Guilherme. Primeiro, cumprimento meus colegas de painéis, secretário George, Natália, e também aqui aproveito, Guilherme, seu nome, em nome do Rony e do Tadini, parabenizar toda a organização e estender o cumprimento a todos presentes aqui no evento. Só reforçando um ponto, que eu acho que tem perpassado aqui o painel, o Brasil ele é um país de grandes dimensões, ele é uma potência na produção de alimentos, fibras e bioenergia, e também uma potência na extração e produção mineral. Esse tipo de país, quando a gente olha os comparáveis, eles têm uma forte presença de modos de transporte de alta capacidade na matriz. Então, quando a gente for olhar Estados Unidos, Canadá, China, Austrália, podemos passar por todos, até a Argentina, aqui nosso vizinho, e a gente vê ferrovia somado com aquaviário, eles são os predominantes. E o caminhão, até na racionalização, o modo rodoviário, você usa para fazer o last mile, para fazer pequenos ramais. O Brasil ele vive uma situação peculiar e que é ruim, tá? De a gente ter uma participação muito baixa desses modos de alta capacidade, sendo que a gente tem essa produção muito intensiva. Isso gera o custo, até que o Venilton abordou, o Tadini abordou aqui, é parte relevante do custo do Brasil, porque a gente tem um aumento do custo unitário do transporte, e isso gera uma consequência de segunda ordem, que é um aumento grande das emissões. E hoje o setor de transportes ele responde por cerca de 11%, tá, das emissões que a gente está falando aqui de gases
de causadores de efeito estufa. Então, se a gente... A primeira medida que a gente tem que tomar na visão para promover uma rápida descarbonização, e a gente viu aqui os indicadores de eficiência relativa da ferrovia, é racionalizar essa matriz. E isso a gente prevê já nos nossos instrumentos de planejamento. Acho que a gente tem o privilégio de estar com a Natália e com o Jorge conduziram nossas últimas. O Jorge vem conduzindo, a Natália conduziu a nossa última iniciativa de planejamento. A gente indica ali, né, Natália, que teria que ter pelo menos 35%, chegando até 50% nos cenários mais otimistas. E hoje nós estamos bem abaixo disso. Então, acho que o desenvolvimento do modo rodoviário ele é chave, tanto para a gente promover a eficiência do nosso país, quanto para promover a sustentabilidade da nossa economia. Tá? Então, isso vai ser algo fundamental. Temos um grande desafio pela frente, só que um ponto importante é quando a gente olha em perspectiva, a gente está num momento muito favorável. Tá? Eu acho que a gente tem alguns grandes gatilhos de investimento que hoje estão em curso e é importante a gente reconhecer. Então, nós temos os processos de renovação antecipada, até a Natália citou o caso da Malha Paulista, a gente tem MRS, tem alguns em negociação, né, secretário, que eu acho que foram anunciados recentemente os processos, que a gente viu o volume de investimentos associados, está aqui o Leonardo que vem conduzindo essas discussões, isso é muito relevante. A gente tem hoje, quando a gente olha as companhias estabelecidas, Rumo, VLI, MRS, e a gente pode trazer a Vale também, são empresas que têm condições financeiras muito sólidas para tocar investimento. É uma realidade que evoluiu muito positivamente nos últimos anos. Então, a gente tem empresas com capacidade de investir e tocar projeto como esse da extensão da Malha Norte que a Natália trouxe aqui. Isso, há 15 anos, seria muito difícil que a gente tivesse aqui apresentando um plano desse. Então, acho que isso é um cenário positivo. E aí, do lado do BNDES, eu acho que é algo chave, é um setor que demanda grande investimento de capital, que os projetos são complexos, com muitos riscos e um prazo muito longo de implantação. E aí, o Brasil tem uma fortaleza que é o BNDES. O BNDES ele é um banco que a gente consegue ancorar, e a despeito dos choques que a gente enfrenta na economia, dos momentos adversos de ciclo econômico, que é normal, tá? É comum em qualquer economia, em qualquer momento do tempo ter. Mas a gente tem um banco de desenvolvimento que ele consiga ancorar e trazer uma estabilidade até para viabilizar o mercado privado e mobilizar recursos, é uma fortaleza e é fundamental para esse processo de desenvolvimento do modo ferroviário. Obrigado, Toledo. E para começar o debate, eu informo que as perguntas serão direcionadas para cada convidado, que terá até 5 minutos de resposta. No entanto, eu peço que vocês sejam bastante objetivos, que pouco antes do início aqui do nosso painel, tanto a Natália quanto o Thiago me informaram que eles têm compromissos perto das 11 horas da manhã. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é para o Santoro. Reduzir emissões e tornar o setor de transportes mais verde demanda não apenas criar estruturas, mas também reabilitar e atualizar o que já existe no país, como muito bem foi destacado pelo Venilton na palestra inicial. Um levantamento da ABDIB de 2024 mostra que seria importante um maior aporte em transporte e logística. Com dados do livro azul da ABDIB, no ano passado, de acordo com dados, foram 63 bilhões de reais em investimento realizado, sendo que seriam necessários 264,4 bilhões de reais, conforme a análise da entidade. O governo planeja ampliar esses recursos, já algo especialmente previsto para ferrovias, ministro? Guilherme, voltando aqui, esse tema é muito importante, essa colocação que você fez, e o Tadini apresentou uns números muito interessantes. E aí a gente tem que voltar um pouquinho, e o processo de privatização das ferrovias no Brasil previa um pagamento de outorgas, né, Natália, Thiago, e isso gerou, naquele momento lá, esse processo, você olha, por exemplo, o processo que hoje a VLI, a malha da FCA, né, opera um valor extremamente relevante de outorga paga para o governo, que foi para o Tesouro, né? Então, se você pegar esse recurso, tivesse investido na própria malha da FCA, ela não estaria na situação que ela está hoje, né? Então, a gente tem que olhar o que o país quer para o futuro dele.
Se a gente quer ampliar a participação do modal ferroviário, e não é ampliar olhando só fazer greenfield, é como você acabou de colocar, Guilherme. É muito importante a gente melhorar o que a gente já tem, ter mais capacidade de carga, ter segurança na operação e ter um transit time muito mais reduzido do que nós temos hoje. Não dá para uma ferrovia de carga caminhar, né, o transporte chegar a uma velocidade de média de 15 km. A gente tem que melhorar essa eficiência, melhorar essa performance, resolver conflitos urbanos, que tem vários no país, que um trem de carga desse, como a Natália falou, de 130 vagões, passa em locais no meio da cidade, em que isso faz um engarrafamento naquela cidade. Então, isso também gera emissões, gera problemas. Então, a gente tem que olhar esse cenário, pensar numa estratégia, isso que a gente tem feito. Por exemplo, na renovação que a gente está em andamento na FCA, praticamente todo o recurso gerado pela renovação está sendo aplicado na melhoria da malha dela, na recuperação da malha dela. São quase 30 bilhões de investimentos na recuperação dessa malha. Ou seja, a carga que vai sair lá de Goiás, que vai chegar lá no Espírito Santo, ela vai chegar com um tempo muito menor e uma capacidade de transportar carga muito maior. Eu acho que essa estratégia que o Ministério está trazendo, essa estratégia que vai ser colocada em todo o pipeline que a gente vai leiloar no ano que vem, que estamos já em audiências públicas, estamos tramitando com vários projetos, e essa estratégia que a gente está buscando. E aí, para isso, a gente colocou uma ação no orçamento público de aporte em concessões ferroviárias e nas concessões rodoviárias também, e isso faz com que a gente consiga alavancar projetos que jamais seriam possíveis sem a gente poder ter essa possibilidade de colocar um aporte público. E quando você faz isso, recupera a malha existente, a gente consegue ter projetos como o da Rumo, né, Natália, que está fazendo um projeto greenfield todo privado, um esforço empresarial muito relevante e muito importante. E o governo tem que incentivar esse tipo de projeto, dando todas as condições, como a gente tem visto, pela possibilidade de financiamento com incentivo, com a Casa de Debêntures incentivadas, que tem dado uma possibilidade muito importante do país alavancar recursos junto com o BNDES. E aí a atuação do BNDES tem sido estratégica e fundamental. Tiago, acho que o trabalho que vocês têm desenvolvido lá no banco tem mostrado como é importante não só a validação técnica dos projetos pela equipe de vocês, como a estruturação dos projetos e a sensibilidade de se atualizar e ver o que o mercado está precisando, como, por exemplo, a solução das debêntures faseadas, dentro de um projeto de finance non recourse, essa possibilidade da gente trazer esses recursos novos para o setor, trazer investidores que não entravam no setor de infraestrutura de transporte, que não entravam. Eles olhavam o setor de infraestrutura de energia, basicamente, de transmissão, em outros, e a gente não teve essa participação tão decisiva como está começando a ter agora. Isso é fundamental e o BNDES tem tido um papel muito importante nessa agenda e a gente se alinha nesses esforços. E aí, Guilherme, eu acho que esse ponto é muito importante. A gente precisa mudar o perfil nosso transporte de cargas, de ferrovias, hoje muito concentrado em ferro, celulose, açúcar, combustível e grãos. Né? São 5 elementos que praticamente ocupam 90%. Carga geral, containers, isso é uma coisa que a gente tem que buscar. Né? Eu acho que isso, a gente trazendo essa discussão e esse trabalho muito focado, a gente vai trazer isso para melhorar na malha ferroviária. Obrigado, ministro. Toledo, cenário de juros de 15% ao ano, maior patamar desde 2006, impacta diretamente os investimentos do setor de infraestrutura, como de transporte. Esse cenário macroeconômico desfavorável tem postergado uma série de projetos do setor. A partir disso, eu queria te fazer 3 perguntas e eu conto com essa capacidade de síntese demonstrada na apresentação inicial. Como o BNDES, por meio de programas, investimentos e linhas de financiamento, tem atuado junto ao mercado privado para reverter a desaceleração de projetos? Segundo, e de que forma cada uma dessas iniciativas beneficia os investidores no cenário de juros altos? E, por último, como será a distribuição dos recursos no longo prazo? Obrigado.
esse é um desafio que a gente tem como país. Tá? Eu acho que a gente tem uma realidade de ter uma taxa de juros mais elevada e tem questões conjunturais que promovem choques adversos. Isso é comum. E se a gente quiser ter um setor ferroviário, a gente está falando de projetos aqui, como que a Natália comentou, da extensão, é um projeto que leva anos. Se a gente pegar de forma completa, 10 anos, eventualmente, para a implementação. O secretário George, ali, o secretário Leonardo, estão implementando, tem projetos que levam 10, no mínimo 5 anos. Então, a gente vai ter que superar esses ciclos. E o BNDES, a gente tem uma visão que é fundamental a gente trazer uma estabilidade e colocar os elementos que tirem esses riscos do cenário. Então, o primeiro ponto que o secretário Jorge colocou o primeiro ponto é se você ter bons projetos. Quando você tem um bom projeto, com bons estudos de engenharia, já endereçados os temas ambientais, que a gente consegue ter uma alocação de risco adequada, isso já dá uma segurança ao investidor. Então, como o secretário colocou, hoje, quando a gente vai discutir um pipeline de projetos, players que antes não olhavam esses projetos, ou investidores privados que estão no setor, hoje sentem um grau de confiança para poder fazer esse investimento. E isso é fundamental no cenário como esse que a gente vive, porque nesse cenário de juros elevados e alguns desafios, você não tem muita margem para erro. Então, é fundamental que todo o processo esteja bem estruturado. Então, esse é um ponto-chave e o banco vem tendo esse papel. Tá? Acho que o pipeline que a gente viu aqui, eu acho que o Tadini mostrou tão bem aquela inclinação, que embicou ali o investimento, vem muito disso. Tá? A gente tem esse ponto. Outro ponto que é fundamental, a gente vem trabalhando em soluções inovadoras para esses momentos. Então, hoje o banco ele assume um risco muito maior estruturando operações do tipo Project Finance Non-Recourse, a gente atua provendo garantias para projeto, a gente atua junto com o mercado de capitais, mobilizando recursos. Recentemente, o banco anunciou novas inovações financeiras, flexibilizando algumas condições, está trazendo inovações que são adequadas, que a gente empacotou nesse cenário com um pacote de estabilização de funding para infraestrutura, algo que a gente vem lançando recentemente. Então, todos esses fatores somados, eu acho que a gente vem conseguindo, aí, Guilherme, um contraponto, eu acho que a gente tem tido, na verdade, a despeito desse cenário complexo, uma elevação do investimento em infraestrutura de transportes aqui. Tá? Quando a gente olha os números da ABDIB, está aqui o Davi Barreto, da NTF, os números que a gente vem observando, a despeito do cenário complexo, é de aumento. Então, acho que esse aumento reflete um trabalho, acho, conjunto aqui. Eu acho que o Ministério tem implementado políticas públicas que fomentam o investimento de forma efetiva. Os investidores privados têm apetite a risco e têm se sentido confortáveis em fazer. E o setor, eu acho que os financiadores, o BNDES se insere nisso, eu acho que a gente, como banco de desenvolvimento, a gente sente uma obrigação de ter um papel de liderança. Nós temos conseguido prover condições que viabilizem esses investimentos. Então, eu acho que o banco, a gente tem atuado, a gente tem observado esse momento positivo a despeito da complexidade. Eu acho que o setor tem a avançar. Eu acho que a questão das debêntures, eu acho que tem umas inovações agora que a gente espera uma sustentação desse movimento crescente que a gente vê nas ferrovias, as renovações antecipadas e alguns ajustes aqui, eu acho que vão destravar um novo ciclo. O Santoro colocou muito bem um caso específico aqui da FCA, acho que isso vai fomentar um novo ciclo, acho que o Leonardo está estruturando o plano de ferrovias, o Plano Nacional de Ferrovias, a gente tem alguns projetos particulares aí no pipeline, eu acho que isso também vai trazer um grande volume de investimento, e a gente vem trabalhando junto com o setor, junto com o governo, em novas iniciativas, como, por exemplo, uma até que a gente aborda aqui, que eu acho que vai ser falado, por exemplo, do Fundo Clima, que é uma iniciativa que já existe, tem o plano de aplicação desde 2011, é anual, e pela primeira vez em 24, acho que é um trabalho com o Ministério, do governo, de incluir ferrovias, com escopo mais limitado. Em 2025 foi ampliado para transporte de biocombustíveis, para locomotiva híbrida, acho que é um processo, e isso também vai ser fundamental, tá, para a gente conseguir fomentar, porque eu acho que para viabilizar a infraestrutura, você precisa ter
esse tripé: bons projetos, capacidade de investimento, bons operadores e capacidade de mobilizar recursos. E aí vai muito além do BNDES, a gente reconhece que tem um papel importante para jogar, mas nossa visão é que a gente tem que desenvolver um ecossistema saudável, que não tenha uma dependência de um player, que envolva outros bancos, mercados de capitais. Então, acho que essa é a contribuição que a gente tem, Guilherme. Acho que estamos num momento favorável. Tá? Temos muito desafio, mas nossa visão é positiva. Obrigado, Toledo. Se você precisar se ausentar, a gente agradece pela sua participação no nosso primeiro painel do evento de hoje. Só aproveitar para me despedir. Agradeço a presença de todos e reforço aqui, eu acho que esse tema é fundamental. Quando a gente discute desafios do nosso país, eu acho que parabenizar os organizadores por esse painel. Obrigado. Obrigada, Thiago. Você vai lá trabalhar Obrigado. no nosso financiamento, né? Natália, em comparação com outros países, como Estados Unidos e China, a matriz de transportes de carga brasileira ainda é bastante desbalanceada, de acordo com a análise da Coalizão dos Transportes de 2025. Dentro do contexto de descarbonização, por que é importante investir em complementaridade dos modais e equilibrar essa matriz? Além disso, o transporte multimodal permitiria um trabalho de forma associada para melhorar a eficiência energética? Por favor. Guilherme, o Thiago até trouxe aqui, né, a questão tanto da multimodalidade e da eficiência energética, né? Transporte ferroviário de alta densidade, como o que a gente tem no Brasil, geralmente ele fica viável a partir de 400 quilômetros. Antes disso, é melhor você fazer com um sistema rodoviário. E, para isso, o que a gente precisa é conseguir uma boa integração, então, acesso a porto direitinho, é algo que é muito importante para a gente, quanto de share que a gente bota ali no acesso portuário de ferrovia, de rodo, a gente também não pode encher um sistema portuário de caminhões. E como que a gente faz também para descarbonizar os caminhões? Então, esse é uma outra avanço que a gente precisa ter. O secretário trouxe aqui, né, os números. Eu até achei que estava menos, Santoro. Eu fiquei mal surpreendida com o número. 60% tem mais de 10 anos. Né? O BNDES teve, tempos atrás, uma política de substituição de frota. Eu acho que agora o desafio é como que a gente substitui essa frota e ainda, talvez adicionando gás, adicionando biometano, como que a gente traz outras tecnologias para isso. E, com certeza, a gente não vai conseguir diminuir emissões de carbono no setor de transporte sem aumentar o share de ferrovia. Se a gente não aumentar o share de ferrovia para o tipo de carga que a gente tem no Brasil, que é grão, é minério, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, acho que esse é o caminho. Acho que os tomadores de decisão de política pública estão bem cientes disso. A gente vê um caminho. Agora, para fazer ferrovia, não é fácil. Vou dar um número aqui. Para você fazer 1 quilômetro de rodovia, pista dupla, você vai gastar uns 8 milhões de reais. Para fazer 1 quilômetro de ferrovia, a gente, no Mato Grosso, está gastando, em média, 27 milhões de reais. Então, é muito mais caro fazer ferrovia. Por isso que é tão importante a gente ter um olhar do poder público para esse financiamento. Né? Então, as debêntures incentivadas, elas vêm sendo uma possibilidade de financiamento, principalmente nos últimos 10 anos. Por isso que assusta muito o setor essa discussão de tirar o incentivo fiscal das debêntures por 2 grandes motivos. Né? Pelo custo do dinheiro e por um bolso que você demorou 10 anos para fomentar, que foi o mercado de capitais, e que, talvez, numa decisão, você pode acabar com isso e voltar 10 anos atrás. Então, esse é um ponto que a gente não pode perder. E um outro ponto que o Thiago também trouxe é como que a gente faz alguma criatividade para ajudar nos instrumentos de financiamento. Né? O Fundo Clima, a gente vai conseguir, esse ano, Romo, tomar um primeiro financiamento do Fundo Clima. Foi um percurso bastante grande para a gente conseguir convencer o comitê, o que não deveria ser,
de que ferrovia ela merece acesso ao Fundo Clima, né? Então, as ferrovias elas tinham um primeiro acesso ao Fundo Clima se elas fossem eletrificadas, mas no Brasil, uma ferrovia eletrificada ela não combina com o setor que é carga pesada, então você não vai carregar 80 toneladas numa ferrovia eletrificada, isso não é possível. Então, o que a gente precisa é aumentar a eficiência energética do que a gente tem e entender que a maior contribuição da ferrovia para a descarbonização é aumentar o share na matriz. É isso que vai fazer a gente descarbonizar. E, para isso, incentivo é super importante quando a gente não consegue adicionar recurso privado puro ali. Então, setor público vindo de lado, setor privado vindo de outro, e a gente conseguindo avançar, né? Acho que um ponto que agora é importante a gente conseguir avançar é na plataforma de investimento do EcoInvest, né? O EcoInvest, ele é mais ou menos parecido com o Fundo Clima, mas ele é todo financiado por bancos privados. E ele também tem ali uma política do que pode entrar ou não, e ferrovia ainda não pode entrar. Então, acho que é um bom trabalho que a gente tem pela frente, né, Santoro? Natália, eu vou pedir para você continuar só mais um pouquinho para trazer a visão do mercado, antes da gente voltar aqui ao ministro, a respeito das iniciativas citadas pelo Toledo para evitar a descontinuação de projetos em curso. Na avaliação do mercado, como representante da Rumo, essas ações são suficientes para decolar novos projetos no setor de transporte, mais especificamente no ferroviário, e qual o motivo? A dificuldade que a gente tem, Guilherme, a Rumo, esse ano, ela deve investir cerca de 6 bilhões de reais. O ano passado, a gente investiu 5,5 bi. E a toada que a gente precisa ter de CAPEX pelos próximos 5 anos é mais ou menos nessa casa. E não é fácil fazer todo esse investimento com a taxa de juros que a gente está vendo, né? Então, se a gente não tiver realmente instrumentos onde vem alguma criatividade, que não use balanço, hoje, os financiamentos que a gente tem na Rumo, pelo menos, eles não são project finance, não recourse. A gente está usando garantia para tomá-los. Então, isso faz com que a gente tenha uma limitação do balanço da própria companhia. Então, isso limita apetite para novos projetos, né? Quando você projeta, vou fazer um novo investimento, vou captar, eu tenho que projetar com a taxa que eu tenho. A taxa de 15 também diminui apetite para esses novos projetos. Principalmente projetos de ferrovia que realmente têm uma maturidade estendida, eles demoram muito para começar a dar retorno, a construção de ferrovia é bastante complexa, então você precisa realmente de um capital com muita paciência. Então, acho que para que a gente realmente consiga aumentar os investimentos nesse setor, a gente precisa de uma política pública mais efetiva ainda. Ministro, de volta ao senhor, e para finalizar a rodada deste painel, considerando o potencial do setor de transporte ferroviário na descarbonização, bastante citada aqui pela Natália como uma necessidade de ampliação para que a gente consiga reduzir de fato o quanto que a gente emite de carbono no país. Quais as perspectivas para a regulamentação e execução do financiamento verde para investimentos no modal ferroviário no contexto do PATEM, o Programa de Aceleração da Transição Energética? A gente tem buscado, Guilherme, uma discussão dentro do Ministério da Fazenda, BNDES, e com os órgãos ambientais, em especial o MMA, e a gente tem buscado colocar a importância do setor de transporte como um todo dentro dessas discussões, né? A gente passou boa parte desse ano na questão da taxonomia, né? É um ponto fundamental que provavelmente vai ser divulgado na COP, a versão final da consulta pública, de tudo que foi discutido, e esse é um mecanismo de financiamento fundamental para todas as companhias que vão fazer investimentos, e o modal ferroviário é destacado como o que vai trazer mais possibilidade de alavancar recursos através dos créditos de carbono gerados
pela taxonomia, né? Você tem a questão do mercado obrigatório ou não obrigatório, e colocar o setor de transporte como um todo na área do obrigatório é fundamental para a gente poder ter essa possibilidade dessa alavancagem através do mercado de carbono, que vai ser criado aqui no Brasil de uma maneira mais robusta da agora para frente, com a definição da taxonomia. E aí, como a Natália falou, a gente discutiu muito, conseguiu entrar no Fundo Clima, melhorar a participação, e isso vai ajudando nesse conjunto de possibilidades de financiamento. Esse projeto de fazer esse financiamento de descarbonização, a gente já teve uma discussão dentro do Ministério, a gente fez parcerias com algumas instituições internacionais para fazer alguns estudos em relação a isso. A gente tem uma discussão muito grande, né, Natália, em relação à troca das locomotivas, botar o biocombustível, botar gás. A gente tem discutido isso, de como a gente pode ajudar nesse processo de descarbonização. Boa parte do modal ferroviário ainda usa predominantemente o diesel, transporte de cargas, e a gente também está com projetos de passageiros também, né? E, a princípio, a gente não tem muita... É muito mais caro fazer com catenária, com eletrificação, um projeto. Então, os primeiros projetos de trem intercidade que o Ministério vai tocar, muito provavelmente vai ser no padrão de biocombustível, que é o que a gente está buscando, mas eu acho que a gente tem que buscar uma discussão mais profunda para a gente chegar a como a gente vai financiar e qual é o tamanho desse financiamento, desse benefício que a gente pode dar para ter uma taxa mais subsidiada para a gente poder estimular isso. Então, essas discussões ainda estão iniciais. A gente avançou muito na inclusão do transporte, dentro da taxonomia, dentro do Fundo Clima, mas o PADEM ainda a gente vai ter que fazer um trabalho ainda maior para a gente poder avançar isso na agenda do próximo ano. Obrigado, ministro. E, Natália, na sua visão, quais são os principais desafios regulatórios e financeiros para alavancar e descarbonizar o setor de transporte? E como isso impacta a competitividade do país, principalmente num cenário de safras recordes, reindustrialização e economia verde? Guilherme, assim, a descarbonização não é nem que vai trazer competitividade para o Brasil. Se a gente não falar em descarbonização, a gente não vai poder nem estar no mercado. Então, assim, essa é a régua, né? Então, o país precisa investir nisso se ele quiser acessar mercados. Então, a gente já começa a observar, né, restrição a produtos dependendo da cadeia em que ele passa. Então, isso é algo que é fundamental para a gente. E para conseguir, né, atrair para esse setor, né, o olhar da descarbonização junto com o financiamento, não tem jeito, é incentivo. Né? Se a gente não conseguir ter incentivo, e aí é um incentivo também que precisa ser direcionado corretamente, né, com obrigações. A Rumo tem uma debêntures emitida fora do Brasil, em que o decréscimo da nossa taxa ele está vinculado aos cumprimentos de obrigações de descarbonização. Então, isso também tem que ficar claro quais são os objetivos. Se você vai tomar uma taxa subsidiada, é para você fazer realmente investimentos que vão descarbonizar o setor, não fazer greenwashing com esse dinheiro, né? Então, acho que o importante aqui é alinhar esse incentivo com os indicadores adequados para atingir a descarbonização. Já aproveitando que a gente está ainda nessa pergunta, você gostaria de fazer suas considerações finais, Natália, para a gente encerrar esse primeiro painel? Claro, não queria agradecer o Poder, a BDIB, o Move Infra, estou vendo o Rony aqui na minha frente, agradecer a oportunidade de estar aqui com o Santoro, o Thiago, que esteve aqui com a gente também, discutindo esse tema que é crucial. Se a gente quiser realmente avançar com ferrovias no Brasil, a gente precisa olhar com cuidado os instrumentos de fomento para esse setor. Ministro, o senhor gostaria de fazer as suas considerações finais? Guilherme, queria agradecer o Poder 360, Natália, parceria sempre importante com o setor privado, agradecer ao Rony, a Move Infra, está aqui o Davi Barreto, que também viu, acho que são pessoas que lideram o setor de ferrovias no Brasil, e essa discussão que vocês trouxeram aqui é uma discussão fundamental. Né? Para a descarbonização, o governo tem liderando essa agenda, acho que o Brasil está bem colocado no mundo nessa agenda, acho que o Brasil tem muito a
a ensinar para o mundo em relação à nossa matriz energética, e esse processo tem que ser contínuo do Brasil, como a Natália acabou de colocar, a régua vai elevando, e se o Brasil não avançar nessa agenda, a gente deixa de ter competitividade. Muitas empresas olham o seu negócio achando que o seu negócio é mineração, o seu negócio é celulose, mas, ao fim e ao cabo, o seu resultado financeiro final está muito ligado a uma boa logística, uma boa infraestrutura de transportes. Muitas vezes, quando você vai ver o resultado da empresa lá, o lucro dela, 40%, 50% do resultado daquela empresa é porque ela tem um bom mecanismo, uma boa parceria para levar a carga dela para a exportação, para levar a carga dela para os mercados. E aí o Brasil tem que olhar para esse setor de infraestrutura, e o Tadini, ao abrir o painel, ele chama a atenção para esse gap que nós temos da necessidade do Brasil ampliar os investimentos em infraestrutura para a gente ter competitividade. Hoje nós temos a grande competitividade no campo, produtividade excelente, mas a nossa produtividade econômica, quando você mistura a do campo, a da produção com a logística, decai muito, porque a gente tem ainda uma logística ineficiente e a gente precisa ter uma visão de governo que está tendo nessa gestão e uma visão de país, da sociedade, em que é importante a gente despender recursos do orçamento para desenvolver essa infraestrutura, uma infraestrutura que seja capaz de deixar o Brasil cada vez mais competitivo no cenário internacional, que vivemos uma geopolítica super complexa a partir desse ano, e a gente vai ter esse cenário ainda desafiador para os próximos anos, e a gente precisa ter cada vez melhor condição de entregar nossas mercadorias com menor custo. Obrigado, Jorge Santoro e Natália Marcassa, pela participação. Agradeço também ao Tiago Toledo, que teve que se ausentar um pouco mais cedo, e aproveito também para agradecer ao Rony, que foi o nosso sujeito oculto mais citado nesse primeiro painel e não está aqui no palco com a gente. E agora a gente vai fazer um breve intervalo de 10 minutos antes de a editora sênior Mariana Halbert conduzir a próxima discussão deste evento.